Boa noite a todos e a todas, muita paz, boa noite para quem está em casa, acompanhando pelas redes sociais. É sempre bom, né, estar aqui no centro, aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, sobre o Evangelho, e sempre agradeço o convite feito pela casa para estarmos nesse momento de reflexão e de aprendizado. Eu me chamo Emanuel, sou trabalhador no movimento espírita, gosto sempre de estar circulando pelos centros, levando essa reflexão mesmo da doutrina, e eu creio que, da mesma forma que serve de uma maneira para a minha evolução, meu aprimoramento enquanto ser humano, enquanto pessoa que está aqui nessa busca de iluminação, de melhoramento, eu creio que também pode ajudar a todos aqueles que têm contato com a doutrina espírita. O tema está aqui exposto, lei de destruição e de transformação. Mas antes da gente começar a falar sobre o tema propriamente dito, eu sempre gosto de trazer essa introdução de que eu sou professor, eu sou pedagogo, trabalho com educação. E tanto na escola como no centro, eu sou da Regeneração, eu sou trabalhador do Grupo Espírita Regeneração, fica ali na Abdias, próximo a Chester. E lá no Regeneração eu trabalho com a juventude. E nesse caminho de educação e de troca com jovens, a gente vai buscando sempre uma linguagem acessível. Então eu observo que a religião, ela se aproxima mais da gente quando a gente consegue ter uma linguagem acessível. Ou seja, quando a gente consegue contextualizar aquilo que está no texto para a nossa vivência diária. Então, assim, quem me conhece, quem já assistiu outras aulas minhas, vai perceber que eu tenho uma linguagem muito simples e muito fácil, direto do dia a dia. Porque, para mim, o que é importante é que a mensagem do Espiritismo e do Evangelho alcance o coração das pessoas e a mente, mas não através de palavras bonitas, um vocabulário todo, podemos dizer assim, rebuscado. Mas sim que na linguagem simples do dia a dia a gente consiga enxergar o Espírita na nossa vida. Se a gente não conseguir enxergar o Espiritismo, o Evangelho, fazendo parte do nosso dia a dia, a doutrina vai ser uma grande utopia. E o que danado é a utopia? É aquilo que é muito bonito na teoria, mas que eu não consigo enxergar aquilo na minha vida cotidiana, na prática, na família, no ambiente de trabalho, quando a gente convive na casa espírita. Então, convivendo muito com jovens, e quem aqui convive com jovens, quando falo jovem é adolescente, Quem aqui tem adolescente, um sobrinho, um filho, ou trabalha com adolescente, sabe que trabalhar com adolescente é estar o tempo inteiro ali sendo desafiado. São os questionamentos, as perguntas, e eu comecei a observar nessa minha caminhada como educador que existe muito esse processo de, se eu não consigo entender ou colocar isso na minha vida, então não me serve. Tanto que eu tive uma aluna de 14 anos que ela chegou para mim e falou: ô professor, eu vejo que nas minhas redes sociais eu sempre divulgo coisas sobre o Espiritismo, sobre o estudo do Evangelho. Professor, eu vejo que lá no seu Instagram sempre o senhor fala de espiritualidade, de Jesus, mas assim, Jesus, de que forma Jesus serve na minha vida? Porque para mim Jesus não serve para nada. Aí veja, você trabalha com a evangelização e você vê um adolescente num ambiente escolar, que não é um ambiente religioso do centro, e que a gente sabe que a Constituição diz que a escola é laica, no sentido de que não é que nós não devemos trabalhar a moral cristã, mas não os dogmas cristãos, como a gente compreende no cristianismo. Mas aí chega uma jovem de 14 anos e me diz, para mim Jesus não serve para nada. Quando ela fala que para mim Jesus não serve para nada, é que ela não consegue identificar-se, ou então identificar situações da sua vida com aquilo que nós aprendemos no Evangelho. Existe um abismo que separa a teoria da prática. Então, quando ela fala, eu peguei e falei para ela assim: não diga isso não. Jesus ele é muito importante nas nossas vidas até o dia de hoje. Ela me prova, eu estou com um problema gravíssimo com minha mãe. Tem meses que eu não falo com minha mãe. E eu moro na mesma casa que ela, dependo dela, porque 14 anos. Mas eu não consigo ter uma boa relação com minha mãe. Então me diga aí como é que Jesus pode me ajudar na prática, na minha relação com minha mãe. Então quando a gente vem na casa espírita, nós buscamos, a solução para os nossos conflitos.
conflitos pessoais conosco mesmo, porque nós somos esse ser, como Joana de Anjos fala no livro Homem Integral, esse ser, na sua complexidade, porque a gente é espírito, num corpo físico, temos emoções e vivemos em sociedade. Então, o ser integral ele é composto por alma, corpo físico, emoção e convívio social. Convívio social que inicia-se na família. Então, por si só, nós já somos uma complexidade. Eu comigo mesmo. E aí eu tenho que interagir com outras pessoas em um mundo que nós observamos que é a expiação própria, como já fala-se na doutrina, que é um mundo aparentemente caótico. Então vejam como é realmente complexo essa nossa interação com esse plano. E aí vem o quê? Vem a doutrina espírita, vem o catolicismo, ou as igrejas protestantes, terreiro de religião de matriz africana, budismo, Hare Krishna, islamismo, judaísmo, vem aí as religiões fazer esse link de quê? De resgate de nós com essa essência maior. Que o Espiritismo é tão universalista que Kardec, no livro o Espiritismo na sua expressão mais simples, ele vai dizer assim, ó, você pode ser judeu e se identificar com a doutrina espírita. Você pode ser muçulmano, você pode ser católico e se identificar com a doutrina espírita. Porque o Espiritismo tem esse papel universalista. Porque vai fazer com que nós possamos sempre ter esse contato com o sagrado, com o divino, independentemente de como nós nos ligamos com esse sagrado. Porque um católico vai se ligar com o sagrado através de Nossa Senhora, de Santo Antônio. Né? Um evangélico vai se ligar ao sagrado através do contato com o Espírito Santo. Um adepto de uma religião de matriz africana vai se identificar através dos orixás, e nós com a espiritualidade com Jesus. Então essa ligação da religião conosco tem que quebrar essa barreira do quê? Do dogma, da linguagem inacessível e trazer Jesus, trazer o Espiritismo para o nosso dia a dia. Esse tema foi uma aula que surgiu lá na juventude. As últimas palestras que a gente vem fazendo são adaptações de aulas que nós ministramos na juventude do Regeneração. O que eu acho interessante é esse questionamento do jovem, e eu começo a perceber que o adulto de hoje são aqueles jovens do passado que não tiveram suas dúvidas sanadas e chegaram na fase adulta, com muitos conflitos, e a gente vive uma sociedade conflituosa. Porque todo mundo aqui para fora, que aqui todo mundo é espírito de luz equilibrado. Mas lá fora, as pessoas são todas conflituosas, por isso que a gente vê esse mundo, é o mundo dos conflitos. É o mundo das intolerâncias, é o mundo do desrespeito, porque provavelmente na nossa fase da infância e da adolescência a gente não conseguiu sanar essas dificuldades. Eu costumo dizer o seguinte: eu sou apenas um professor, né? Talvez aquele jovem vai passar por diversos professores que não têm esse olhar da imortalidade da alma, como foi a aula, né, que estava tendo antes no ESG, sobre reencarnação. Não é aquele professor que vai enxergar aquela criança como um ser, né, integral, que não é só uma criança, é um espírito antigo, passando uma fase da infância, que traz suas potencialidades, mas também traz seus vícios. E nós, enquanto adultos, pais, mães, educadores, a gente tem esse compromisso de desenvolver as potencialidades daquela criança, daquele adolescente do bem, e fazer com que ele enxergue os seus vícios para transformar no que é bom. Porque nada se destrói, tudo se transforma. Inclusive as nossas próprias dificuldades morais. A gente não vai simplesmente arrancar raiva e jogar fora. A gente vai aprender a identificar o que é que me deixa com raiva, para pouco a pouco transformar essa raiva em compreensão, e essa compreensão surgir aí um desenvolvimento de afeto mesmo, sabe? Um sentimento de calma, de paciência, de enxergar o outro e compreender a dificuldade, o momento do outro nessa relação com o outro. Essa aula, além de destruição e de transformação, diz o seguinte: a gente sabe que a doutrina espírita ela foi codificada no século XIX, através do professor Allan Kardec, né, as manifestações espirituais que surgiram em Kardec, com sua equipe, estava ali investigando e foi codificando, ou seja, foi sistematizando a mensagem da espiritualidade superior. Óbvio que Kardec estaria limitado à linguagem da sua época. Então, no Livro dos Espíritos, que é a obra base da doutrina espírita, vamos encontrar
essa obra é dividida em 4 partes. A terceira parte dessa obra, quem tiver curiosidade, né, quem não conhece ainda a obra, o Livro dos Espíritos, depois pode adquirir aqui na livraria, deve ter, ou então no site da Federação Brasileira tem lá os PDF gratuitos das obras de Kardec. Para quem é já mais dessa geração digital. Como eu sou milênios, eu ainda sou do livro de papel. Mas na obra, o Livro dos Espíritos, na terceira parte, a gente vai encontrar lá o que a espiritualidade trouxe para Kardec como intitulou, né, denominou de leis morais ou leis naturais. São 10. Uma dessas leis nós vamos estudar na noite de hoje, que é a lei de destruição. Quando a gente levou para a juventude esse tema, a lei de destruição, os meninos ficaram meio assim, lei de destruição, porque qual é a ideia que a gente tem de espiritualidade? Que tudo, né, é bom, é belo. Quando a gente começou a estudar essa lei de destruição, e a gente vai ver que era um tema que, de certa forma, causa um desconforto para nós, porque vai trazer de forma muito clara, assim, romantismo, a realidade de que nós vivemos em um mundo de expiação e prova, e de que é necessária essa lei de destruição para a renovação das coisas. Então, no final da aula, teve uma moça lá que falou assim: "Ô Emanuel, se Kardec vivesse hoje, eu tenho quase certeza de que ele mudaria esse nome de lei de destruição para lei de transformação." E a gente vai ver que no final dessa aula, essa jovem tinha uma certa razão. Porque nós vamos observar que essa destruição que Kardec falava é justamente um processo de bunilamento das coisas para o surgimento de novas coisas. Hoje na educação se fala muito do termo desconstruir. O que seria essa ideia de desconstruir? É quando a gente tem um atavismo, a gente tem algo que já se cristalizou no coletivo, no imaginário coletivo, e a gente vem através dos processos, ou seja, desconstruir esse conceito para construir algo novo. Algo simples. Homem não chora. Eu cresci ouvindo isso. Quando para mim as mãos laparam na minha perna com cipó de goiabeira, porque onde a gente morava na casa tinha uma goiabeira lá atrás. A gente queria, é como o Divaldo fala, né? Na minha época, o psicoterapeuta ficava pendurado atrás da porta, ficava de cinturão, né? A gente está aqui brincando, a gente sabe que o processo foi evoluído e hoje já dá para se manter um diálogo. Mas meu pai, quando ia meter o cipó de goiaba nas minhas perninhas, ele falava: "Não chore não, porque o homem não chora." E a gente vem, a nossa geração que está aqui nesse salão, nessa noite, vem dessa geração de que o homem não chora. E é por conta dessa geração de que o homem não chora que a gente vai ver a OMS dizendo que hoje o grande índice de suicídio é entre os homens. Porque o homem não pode demonstrar sentimento, nem fragilidade, tranca-se, e os homens que estão aqui presentes sabem disso, tem que ser aquele arrimo da família. Às vezes está o mundo caindo, mas você tem que estar ali, fica importa, porque você aprendeu desde sempre. Inclusive, cria-se um arquétipo psicológico de outras vidas. A gente não é alma imortal, então às vezes a gente já traz de outras existências essa ideia de que o homem tem que ser aquela figura forte, imponente, que não pode ser frágil. Então a gente não consegue, a mente vai se enfraquecendo, não buscamos a ajuda espiritual com parceria com a saúde mental, e aí acabamos declinando nesse processo. Então, essa ideia de desconstruir, a gente está usando isso como exemplo. É pegar essa ideia que já foi enraizada na sociedade de que o homem não chora e demonstrar que o homem, eu estou falando do gênero, ele tem sentimento, ele ama, ele tem medo, tem incerteza. Poxa, tem um filho, que massa. Tem aquele medo, será que eu vou conseguir educar ele da forma certa? Estou desempregado, consigo um emprego novo, não é na área que eu trabalhava. Poxa, dá aquele medo, será que eu vou dar certo nessa área? Eu amo, eu gosto. Só que aí tem aquela dificuldade de demonstrar aquele afeto. Desconstruir essa ideia é o quê? É mostrar que para essa nova etapa da vida na Terra, o homem pode sim demonstrar sentimento, pode chorar vendo a novela, pode se arrepiar ouvindo uma música, e que isso não necessariamente vai influenciar na sua viralidade, na sua posição enquanto provedor de família, enquanto figura masculina naquele arquétipo ali da família.
Isso é um processo de desconstrução. Por isso que é importante essa pergunta: qual a importância de conhecer as leis morais? É saber que, na terceira parte do livro dos Espíritos, que vem lei de adoração, lei de igualdade, lei de sociedade, lei de progresso, e tem tantas outras, são 10 no total, e uma delas é essa lei de destruição. A gente vai observar que a nossa vida na Terra tem como bússola norteadora essas leis morais. Porque em todos os aspectos da nossa existência, a gente vai ver a espiritualidade trazendo uma lei, e por que moral? É uma lei natural. Vamos lá, só um resumo bem rápido para a gente começar esse estudo mesmo da lei de destruição. Essa obra do Livro dos Espíritos, ela é dividida em 4 partes. Na introdução do livro, que muita gente pula, e muita gente, quando pega o Livro dos Espíritos, vê aquela introdução, tem lá até uma palavra, prolegômenos. Enganado é prolegômeno, quero saber, já vai para a questão número 1, que é dele, né? Que aí é assunto para outra aula. Pula a introdução, mas na introdução, Allan Kardec, ele fala o seguinte: que o Espiritismo, que é a obra, o Livro dos Espíritos, pode ser compreendido em 2 momentos. O primeiro momento tem como objetivo o quê? Entender o mundo espiritual e como esse mundo espiritual se relaciona com o mundo material. Porque por mais materialista que a gente seja, por mais dúvida que nós tenhamos do mundo espiritual, o mundo espiritual existe. E ele interage conosco de diversas maneiras. Inclusive, não da forma como a gente espera, né? Que vai aparecer um espírito na minha frente. E falar, deve ser massa, ser médium, ver os espíritos. Se a gente visse Bezerra de Menezes, né? Emmanuel era bom. Mas a maioria de nós, dentro da nossa faixa vibratória aqui embaixo, a gente vai ver um monte de irmãos em sofrimento pedindo ajuda, pedindo prece. Aí às vezes vem sem um braço, o perispírito, né? Vem faltando um pedaço ou outro, aí se assusta. Mas o mundo espiritual ele se manifesta para conosco de diversas formas. É um sonho, é uma intuição. Às vezes a outra pessoa que chega e dá um abraço na gente, sem a gente nem estar, né, espera e recebe aquele abraço. É o mundo espiritual interagindo conosco. Então, o Livro dos Espíritos tem como objetivo, primeiro, entender esse mundo espiritual, o mundo invisível, e como esse mundo espiritual se relaciona com o mundo material, que é esse onde a gente está encarnado. E o segundo objetivo, que é ver, observar as consequências ético-morais dessa relação. Então, gente, Centro Espírita não é uma casa de religião tradicional que a gente vem aqui passar um ritual, tanto que nem tem ritual. O máximo que pode se aproximar de um momento de ritual assim é o passe. Mas isso nem é, ali é um momento de transfusão de fluidos, de energia, de magnetismo. Quando o Kardec vem dizer que a doutrina espírita tem como objetivo compreender a relação que nós temos com o mundo espiritual e quais as consequências ético-morais disso, é que a gente tem que entender o seguinte: ninguém vem no centro espírita atrás de fenômeno. Ninguém vem no centro espírita atrás de aparecer, de vaidade. Todo mundo vem no centro espírita porque quer ver na sua vida esse impacto ético-moral da relação que nós temos ao conhecer a doutrina. Essa é a ideia do espiritismo. Por isso que na própria introdução do Livro dos Espíritos, Kardec ainda vai dizer o seguinte: que o espiritismo bem compreendido, teoria, e praticado, vivência, poderá ser uma grande ferramenta de transformação social. Então, veja, Kardec não viu o espiritismo como uma religião qualquer, que a gente vem passar uma experiência. Porque a nossa ligação com religião é o seguinte: é uma experiência religiosa de um dia da semana. A gente vai na igreja, ou no templo evangélico, ou no centro espírita, assiste a palestra ou a missa. Depois tem ali aquele momento, né, que vai ter a comunhão da hóstia, ou então vai tomar o passe, e depois a gente volta para casa. E aí, na nossa ideia de ligação com o sagrado, a gente fez o nosso papel de cristão. Né? Eu fui para o centro, assisti a palestra, tomei passe, fiz meu papel de cristão. Mas veja que Kardec, o próprio Cristo, vai dizer que aquele cristão, o espírita verdadeiro, é o que assimila o conhecimento dentro da casa religiosa, mas que se esforça para praticar fora do centro, porque ser espírita no centro é óbvio. Ou vocês acham que é quando essa pessoa maravilhosa que está falando aqui? No dia a dia, vai perguntar ao pessoal que convive comigo na escola, os surtos que eu dou de vez em quando, os gritos que eu dou, aí depois eu faço minha prece que a gente aprende. Aí a gente vai para aquele pico de estresse, mas pega um pouquinho, vai no banheiro. No banheiro é normal. Se não tiver, ali mesmo no banheiro, debaixo da mesa, dentro do almoxarifado do corpo, faz uma oração para voltar para o eixo.
Respira fundo, abre a porta. Esse dia eu vi um vídeo de um professor cansado, trabalhando nos 3 turnos. Chegou na última aula, ele cansado, ele chegou na porta, respirou fundo, com certeza fez uma prece ali, abriu a porta sorrindo e entrou brincando com os alunos. É aquele processo que a gente estava falando da resiliência. A resiliência é uma palavra que é o quê? É saber lidar com as dificuldades de cabeça erguida. Não é fácil, é um exercício que a gente vai mantendo todo dia. Então, essa lei de destruição, dentro dessa perspectiva que a gente aprende, que as leis morais é uma bússola que nos norteia na nossa vida enquanto encarnados, para a gente entender essa relação nossa com o mundo espiritual e como essa relação impacta na nossa vida aqui na Terra, com as consequências éticas morais, que vai fazer com que a gente, transformados interiormente, a gente sirva de ferramenta na transformação coletiva. Eu trago uns livros para ilustrar. Como hoje a gente vai falar da lei de destruição, tem 3 livros que estão no slide. Eu trouxe aqui o livro para um plano B, caso o slide não tivesse funcionado. Mas a gente vai ver aqui obras que falam sobre as leis morais, que vai falar do impacto que essa lei moral tem na nossa vida, conosco mesmo e com o meio que a gente vive. A gente vai ver como é interessante analisar desse ponto de vista. Mas nós vamos iniciar nossa aula hoje entendendo que a lei moral, a lei de destruição, perdão, ela vai tratar de alguns aspectos que não são tão agradáveis na nossa existência. Porque, veja, vai falar de destruição necessária e abusiva, a gente vai ver o que é que vai tratar sobre isso, flagelos destruidores, a gente vai falar sobre guerras, assassínio, crueldade, duelo e pena de morte. Gente, esses assuntos são assuntos agradáveis da gente conversar, mas esses assuntos fazem parte da nossa existência, da nossa vida na Terra? Fazem parte. Falar de guerra, duelo, crueldade, pena de morte, assassinato, isso tudo a gente enxerga, porque faz parte de um processo que caracteriza o mundo de expiação e prova, que é o planeta Terra, a atualidade. Mas a gente vai entender por que Kardec e os espíritos superiores vão tratar essa lei de destruição, e a gente vai entender por que a menina lá do Regeneração falou que se Kardec vivesse nos dias atuais, usaria o termo transformação. Vamos lá iniciar a nossa jornada. Onde a lei de destruição se aplica? Lembra quando a gente falou no início da nossa aula que para a gente conseguir sentir a doutrina espírita na nossa vida, a gente tem que contextualizar, ou seja, tem que trazer os livros para a minha existência, para o meu dia a dia. Então, entender o que é a lei de destruição, a gente tem que entender de que forma ela se aplica. Então, a gente vai ver que se aplica na natureza, a lei de destruição se aplica na natureza, a gente vai observar isso. Se aplica na sociedade e, consequentemente, em nós mesmos. Então, nós vamos ver nessa aula que a lei de destruição, ela se aplica na natureza, na sociedade e em nós mesmos. E a gente já vai começar a falar sobre esse tema que é tão importante nos dias de hoje, que é a consciência ambiental. A gente está observando o crescimento do aquecimento global. Eu não sei vocês, ou se eu sou calorento, mas comparado, não precisa ser há 10, 5 anos atrás, não. Comparado com o ano passado, esse ano está muito mais quente do que o ano passado. Veja, eu estou trabalhando agora, atualmente em uma creche da Prefeitura do Recife. Fica na comunidade da Roda de Fogo. A maioria das creches, né, são comunitárias, ficam dentro de comunidades. E lá na creche tem um parque, né, que é no próprio ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, fala que a criança tem que ter pelo menos 1 hora de dia de recreação externa, né, fora de sala de aula. E lá tem um parque, né, externo, e o calor está tão grande que as crianças, quando saem do parque, eles voltam e falam: tio, vamos voltar para a sala, porque lá tem ar-condicionado. As próprias crianças estão sentindo o calor intenso. Vindo para cá, eu estava vendo nas redes sociais as imagens das enxurradas da enchente no Rio Grande do Sul. Até a última notícia que eu vi, já foram 12 pessoas que desencarnaram.
a gente vai observar essa mudança climática de forma drástica. 28, ó, eu vi 12, agora já está 28 desencarnados no Rio Grande do Sul. Essa mudança drástica no clima. Lá em Dubai, né, que teve um deserto, uma cidade que foi construída no meio do deserto, teve uma tempestade recentemente que inundou Dubai. A gente vai ver o quê? Caruaru dentro de terremoto. A gente vai ver tsunamis, terremotos. Mano, sempre aconteceu, claro. Existe placa tectônica, ela se move, né? O próprio planeta é uma vida e os desastres naturais acontecem. Mas eles estão sendo potencializados de forma natural. Estão sendo potencializados com o quê? Com a ação do homem, do ser humano na natureza. Nesse livro aqui, ó, As Leis Morais na Atualidade, na parte que vai falar sobre a lei de destruição, a gente vai encontrar, o nome do autor é Cristiano Tosh. A gente vai ver o Cristiano dizendo o seguinte, ó: os flagelos naturais que ceifam a vida de milhares de pessoas, no índice da lei de destruição, a gente vai ver que tinha lá flagelos destruidores. É a linguagem de Kardec da época. Flagelos destruidores a gente pode trazer para os dias atuais como catástrofes naturais. São aquelas situações, como a gente está falando aqui, terremoto, tsunami e tantos outros, que causam esse terror, podemos dizer assim, na nossa existência, mas que faz parte da natureza. Aí ele vai dizer, ó, que esses flagelos destruidores que ceifam a vida de milhares de pessoas não constituem meros acidentes da natureza. Ninguém sofre sem uma razão justa, além de favorecerem o desenvolvimento da inteligência ante os desafios, auxiliam o desabrochar dos sentimentos, tais como paciência, resignação, solidariedade e amor oposto. Manuel, eu quero dizer que diante de uma catástrofe natural, como essa que está tendo agora no Rio Grande do Sul, tem algo positivo para extrair disso? Do ponto de vista materialista, que só vai ver a vida na Terra como essa passagem única, talvez não, talvez chegue a ser um ato de falta de caridade. Você chegar para uma pessoa e dizer, não, mas pense pelo lado positivo, e a gente tem que tomar muito cuidado com essa ideia do lado positivo, para nós não sermos aquele veículo do que eu chamo muito de positividade tóxica. Não sei se vocês já ouviram falar desse termo. É quando a pessoa está ali, tá, a mãe acabou de enterrar o filho, né, você está lutando contra o câncer, você está desempregado, o aluguel para vencer, conta tudo atrasada, aí chega uma pessoa no centro, olha para você e fala, mas olha, tenha pensamento positivo. Isso realmente é faltar com caridade, com a experiência evolutiva do outro. É óbvio que nós, enquanto espíritas, a gente compreende que nada é por acaso, que tudo tem um propósito, que através dessas dificuldades a gente se fortalece, se supera, dá a volta por cima e continuar caminhando. Mas até a gente chegar nesse processo de autoconsciência de que tudo tem um propósito, a gente tem que ser acolhido. O que é que o Espírito de Verdade fala no Evangelho? Lá no Advento do Espírito de Verdade. Os 2 mandamentos para nós espíritas. E espíritas, amai-vos. Esse é o primeiro ensinamento. Espírita, instruí-vos. O segundo. Então, quando chega uma pessoa passando por uma dor, seja no centro ou na nossa casa, mesmo na nossa vida, no dia a dia, a gente não vai dar lição de moral, falar textão, sabe? Vir falar palestra, não. A gente vai dar um abraço e dizer, meu irmão, minha irmã, eu acolho sua dor. Desabafe, chore, os seus problemas são validados, todos nós passamos por dificuldades, mas você pode sim desabafar e, às vezes, até esbravejar mesmo, maldizer, falar um palavrão, sabe, injúrias, porque ali é o seu momento de extravasar dentro da sua dor e do seu desespero. Quando a gente vai se acalmando e a gente vai começando a enxergar a vida por outra forma, porque o Espiritismo vai trazer a visão não materialista, que só faz a gente enxergar o muro à nossa frente. O Espiritismo é como aquela escada que faz a gente subir os degraus e enxergar o jardim florido que tem atrás do muro. O Espiritismo vai fazer a gente enxergar a vida com o olhar da imortalidade da alma. E essa experiência que a gente passa aqui na matéria é apenas um ato. É apenas um capítulo
da história do espírito imortal. Então, quando o Cristiano ele vem dizer que essas dificuldades, né, esses flagelos, essas catástrofes, vêm trazer para nós esse auxílio no desenvolvimento da inteligência, eu sempre uso o exemplo daquele tsunami, quer dizer, terremoto seguido do tsunami que teve no Japão em 2011, que 30 mil pessoas desencarnaram. Depois daquele tsunami, sabe qual foi a tecnologia que os japoneses desenvolveram, inclusive exportaram para outros países do Oriente que sofrem com o terremoto e tsunami? Um sensor que é colocado numa boia em alto mar, e 48 horas antes do tsunami atingir o litoral, esse sensor avisa, está tendo um terremoto em alto mar, um maremoto, né? As placas tectônicas se moveram. Então, 2 dias antes desse tsunami atingir o litoral, chega esse aviso, esse sinal, e é possível fazer a evacuação da área, evitando assim desencarnes. Porque, gente, a catástrofe natural, já está dizendo o nome, é natural. Eu lembro do Semestre, o Semestre é um congresso espírita que tem todo ano, né? Esse ano foi dividido em 2 partes, teve com o Rossano e depois vai ter com o André Figueiredo. E aí teve um semestre do Haroldo Dutra, um palestrante de fato espírita, né? Bem conhecido. Aí ele estava falando sobre transição planetária, aí uma senhora mandou uma mensagem para ele, falou: Haroldo, eu tenho medo de um dia a Terra, sei lá, um meteoro cair na Terra, a Terra se destruir, e o que é que vai acontecer? Haroldo, não se preocupe. Se um dia a Terra desaparecer, o que não falta é planeta aí no universo para a gente reencarnar. Ah, não, mas tem um tsunami. Sim, mas o tsunami faz parte do processo. O problema é que a gente invade a área da natureza e muitas vezes a gente está localizado onde não deveria estar. É o que a gente vai ver mais à frente. Também desabrocha os sentimentos de paciência, de resignação, solidariedade e amor próximo. Quem aqui, quando não vê uma cena daquela, não sente compaixão? Eu vi um vídeo de uma senhora com a cachorrinha no braço, a água aqui já batendo no peito dela, e uma equipe de pessoas tentando resgatá-la, e a casa dela inundada. Naquela hora, gente, meu olho encheu de lágrima. E eu fiquei pensando, meu Deus, imagina, tudo que a gente constrói, tudo que a gente luta, diariamente, se perder, e eu estou falando apenas de bens materiais, não estou falando de família. Quem lembra em 2022, aquela chuva que deu aqui em Recife, que desmoronou um monte de morro, e várias pessoas desencarnaram. Teve um rapaz que desencarnou a esposa dele, as 2 filhas, a mãe, a avó, o tio. Vocês sabem que é você sair para trabalhar, você voltar para casa, não existe nem sua casa, nem sua família. Gente, a pessoa que não sentir solidariedade e amor próximo por uma pessoa dessa, ainda está num estágio de muito endurecimento. Então, essas catástrofes, quando a gente enxerga, a gente também se compadece. Gera no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma, esse sentimento de solidariedade, que por alguns momentos quebra a casca do egoísmo, porque nós somos, infelizmente, pessoas egoístas. E muitas vezes são nesses momentos de dores, infelizmente, que a gente consegue, por alguns minutos, alguns dias, se sensibilizar, quebrar essa armadura do egoísmo e pensar um pouco no próximo. Aí ele segue falando dessa outra etapa, que aí a gente entra no processo de consciência ambiental. Já a destruição abusiva é aquela provocada de forma predatória, com fins egoísticos, a pretexto de prover o sustento alimentar ou para satisfazer paixões e necessidades supérfluas. Sem embargo, da destruição abusiva, o homem também ofende gravemente a lei divina quando assassina, quando pratica o suicídio e o aborto ilícito, quando provoca guerras e etc. A espiritualidade vem dizer que existe uma destruição natural, como a gente está vendo que existe catástrofes, faz parte do processo da vida nesse planeta, mas existe o que? As destruições abusivas, que são justamente o que a gente está falando. Aquela influenciada pelo homem, que joga lixo na rua. Aí eu não estou falando de lixo, porque nós temos que trazer para a nossa realidade. Eu não posso sair daqui de Recife, ir lá no outro lado do mundo ajudar, não. Mas eu posso não jogar lixo na rua. É o mínimo.
São pequenos atos, gente. Nós não precisamos fazer grandes feitos. A gente não precisa ser um Chico Xavier, uma Irmã Dulce, uma Madre Teresa para transformar o mundo, não. É no nosso dia a dia. Às vezes, eu queria tanto fazer uma campanha, abrir sabe, um local assim, para acolher animais de rua, sei lá, abrir uma creche para ajudar as crianças. Não, às vezes a nossa missão está em casa, com a nossa família. Não tem aquela história que Nivaldo conta, que um espírita que fez palestra, fez campanha de tiro, fez tudo, aí quando desencarnou, chegou lá, olha, infelizmente você não cumpriu sua missão. Como não? Você fez tanta coisa boa, disse, mas você foi para se reconciliar com seu filho. Enquanto você estava mundo afora fazendo bem, você esqueceu seu filho em casa. Então, às vezes, o nosso processo de amadurecimento e transformação está dentro de casa, está com a comunidade, está no ambiente de trabalho. Então, essa consciência, ela tem que vir. E ela tem que vir com a consciência de que as minhas atitudes, minhas escolhas vão impactar na vida desse planeta. E aí vem a ideia, vamos deixar um mundo melhor para as próximas gerações. Massa! Mas quando eu entendo de imortalidade da alma, eu também entendo que essas próximas gerações sou eu mesmo voltando no futuro. Então, além dessa ideia comunitária de que mundo eu estou deixando para as futuras gerações, eu também penso que mundo eu estou deixando para quando eu voltar daqui a algumas gerações. Aí a ideia de destruição abusiva vem trazer a consciência de que nossas atitudes nesse mundo de poluição também influenciam na vida aqui na Terra. Uma vida mais equilibrada, uma vida justa, uma vida de compaixão para com os outros. Aí eu não vou entrar aqui porque a gente está preparando uma aula sobre espiritualidade dos animais. Que é outro assunto que às vezes toca um pouquinho, machuca, porque muitas pessoas ainda se alimentam tem a alimentação da carne do mal, né? Então, até essa questão da pecuária, vocês sabiam que a pecuária, vocês sabem o que é pecuária? É o mercado ali, né, de bois, né, de suínos, que são ali cultivados para alimentação. A pecuária hoje é uma das maiores indústrias poluentes da natureza. Como Emmanuel aguarda futuramente, a gente vai trazer aqui como é, tanto que a nossa aula vai começar com a seguinte pergunta: quanto custa um quilo de carne? Aí a pessoa vai pensar assim, quanto custa um quilo de carne? E aquela ideia, eu vou lá no açougue, né, no frigorífico, quanto custa tanto. Mas não é apenas quanto custa um quilo de carne, dinheiro que a gente compra carne para se alimentar. É quanto custa para a natureza, para a vida, para o espírito, um quilo de carne. Aí a reflexão é bem interessante e vale a pena, sem julgamento, até porque a grande maioria das pessoas tem na sua prática alimentar a alimentação de carne. Emmanuel mesmo no livro Consolador vai falar que isso é um processo que vai se transformando com as gerações. Eu trabalho com criança, como eu estou falando, na creche. Eles fazem as refeições todas na creche. Vejam que eles têm 12, 13 anos. A prefeitura tem um cardápio lá, que a nutricionista faz, comida saudável. O dia que é fígado, tenha certeza, o fígado todinho sobra. Eles não comem. E quando tem o frango, eles comem o frango cuspindo. Eu não sei se vocês têm netos, ou filhos ou sobrinhos, mas pode ver que a grande maioria das crianças hoje não comem carne como a gente come. Eles não comem. Tem um outro? Tem, mas a grande maioria das crianças de 5, principalmente essas crianças que nasceram na pandemia, que hoje tem 3 anos, é difícil eles conseguirem comer carne, porque já é uma nova consciência planetária que vem surgindo. Segundo tópico, lembra lá que a gente falou que a destruição se aplica em quê? Na natureza e na sociedade. A lei de destruição vem condenar a violência. Essa foto, me desculpem, eu não sei exatamente que conflito se é na Ucrânia, se é na Palestina, se é em Israel, não sei. Eu sei que eu botei lá no Google Imagem, foto de guerra, aí apareceu essa foto. Tudo destruído, pessoas vagando pelos escombros, com crianças de colo. E a gente sabe que a guerra traz muita tristeza, muita destruição psicológica, emocional, espiritual, kármica, que a gente vai ver que na história da humanidade, de tempos em tempos, a humanidade se envolve em processos kármicos por conta de guerra. E a gente vai ver a lei de destruição de forma direta, condenando a violência. Nós trouxemos
uma imagem ampla. Guerra. O Brasil não tem essa realidade da guerra como a gente enxerga, né, nas redes sociais. Mas quando a gente fala de condenação da violência, é de que o Espiritismo e Jesus traz uma cultura de paz. Quem lembra do episódio que Jesus teve lá, a última ceia dos seus discípulos, que ele falou, olha, ainda hoje, antes de amanhecer, o que vocês vão entregar, e ficou todo mundo se olhando, quem vai entregar Jesus? Né? E aí, os soldados chegam, tem aquele momento ali de Judas, beijando a face de Jesus, entregando. Isso é interessante, porque Judas, só um parênteses, porque Judas beija a face de Jesus para identificá-lo. Porque na época não tinha Instagram não, tá, gente? Para a gente stalkear a vida dos outros. Às vezes vai para uma festa, eu tenho um amigo que foi para uma festa com a esposa dele, aí ela cismou que tinha uma menina olhando para o meu amigo, e aí ela conseguiu achar o Instagram da menina. Vocês acreditam? A tal da mulher que quer estudar uma coisa, vai lá e faz, e acha. Mas na época de Jesus tinha redes sociais. E os homens eram muito parecidos, tinham o mesmo tipo. Por isso que Judas chegou lá e beijou a face de Jesus para que ele fosse identificado. Quando os soldados romanos foram pegar Jesus para prender, quem lembra o que Pedro fez? Pedro pegou a espada do soldado e torou a orelha do soldado. E quem lembra o que Jesus fez quando Pedro fez isso? Pedro, primeiro Jesus falou, Pedro, afasta-te de mim, Satanás. Satanás é a etimologia, o significado, né, da palavra, vem de quê? De inimigo, de opositor. Por que Jesus chamou Pedro de opositor? Porque naquele momento Pedro, ele agiu de forma contrária a como Jesus iria agir. Tanto que Jesus fala para Pedro, Pedro, embainha tua espada, guarda tua espada, porque minha revolução vai ser feita pelo amor e não pela violência. Pega a orelha, né, e reconstitui ali um soldado que levou ele preso, que espetou a costela dele, que deu vinagre na boca dele. Minha gente, Jesus é surreal. Jesus está além da capacidade da nossa compreensão, de sentimento, de compaixão, de interação com o outro. Você repreender seu discípulo, porque o seu discípulo torou a orelha daquele cara que vai lhe açoitar, lhe espancar, lhe ridicularizar. É dessa criatura que a gente estuda há mais de 2000 anos. E a gente está aqui nessa peleja. O Cosme Massi, nesse livro As Leis Naturais e a Verdadeira Felicidade, nessa parte da lei de destruição, ele vai falar sobre a violência. Veja que interessante. Ele vai dizer, como já vimos anteriormente, o assassínio ou assassinato não é permitido pela lei de destruição, somente em caso de absoluta necessidade e por legítima defesa, pode o homem colocar em risco a vida de outra pessoa. No Livro dos Espíritos fala isso, sabia, gente? Aqui, todo mundo já leu o Livro dos Espíritos, já conhece a obra. Agora é bom estudar. Porque tem gente que fala, Manuel, fala de legítima defesa no Livro dos Espíritos. Fala, está lá na lei de destruição. Como na palestra sobre espiritualidade dos animais, tem gente que fala, Manuel, e animal tem alma? Eu disse, mentira, que estás perguntando isso. Né? Tu já leu o Livro dos Espíritos? Já. E tu estás me perguntando se animal tem alma. Uma coisa é ler, outra coisa é estudar. Estudar é quando a gente pega uma pergunta do Livro dos Espíritos e fica 1h30 dentro daquela pergunta, esmiuçando os detalhes. Mas é importante lembrar desse detalhe que a espiritualidade vai falar. Defesa de um homem colocar em risco a vida de outra pessoa. Extrema necessidade. Extrema necessidade. Aí ele prossegue dizendo o seguinte. Vejam como isso é forte para nós que somos pessoas reativas. Porque a gente é reativo diante da ação do outro. Né? No caso do assassinato, assassínio, ou de outros gravíssimos crimes, o agressor responderá à justiça de Deus. Não é moralmente justo dizer, em nome da proporcionalidade do castigo com relação ao crime, que o assassino deve pagar com a própria vida, porque impedi-lo de reparar o seu crime de alguma forma. Ele, ao permanecer encarnado, ainda terá algum tempo para se arrepender e refletir sobre o crime por ele praticado, podendo até dar início ao processo de reparação,
A vida corporal ainda é o melhor lugar para a expiação e a reparação do crime cometido. Somente cabe a Deus tirar a vida de alguém. A pena de morte não contribui em nada, nem para a vítima do crime, nem para o agressor. No caso do assassino, ao invés de uma morte, teremos duas. Isso aqui eu lembro de uma fala de Divaldo, numa palestra que ele falou assim: quando uma pessoa mata um assassino, a quantidade de assassinos do mundo continua a mesma. Dá para entender essa fala? Quando uma pessoa mata um assassino, a quantidade de assassinos continua a mesma. Porque a partir do momento que, com a desculpa de vai pagar com a mesma moeda ali de italiano, eu aponto uma arma para uma pessoa e mato, ali eu exterminei um assassino, mas me tornei um assassino. E como a gente está vendo, a gente aprende isso. Vejam como é. Lembra quando a gente falou no início, pegar a teoria do doutrina espírita e botar em prática na nossa vida, como é complexo? Porque a gente vai ser o tempo inteiro interpelado ao quê? A pagar com a mesma moeda, desejar que o outro sofra a mesma coisa. A gente tem esse instinto ainda dentro de nós, mas aí vem, Jesus ensinar o quê? Orai pelos que te perseguem, a mais do que os odeiam e caluniam. Porque Deus faz com que chova sobre os bons e os maus, e que o sol nasça para os justos e os injustos. Porque se tu ama só aquele que te ama, qual será a tua recompensa? Minha gente, estamos todos aqui encarnados com esse propósito. E Emmanuel e a doutrina espírita não está dizendo que aqui a gente tem que apoiar, tem que cuidar, tem que passar a mão em pessoas que cometem crimes. Não é isso, não. O que a gente está dizendo é o seguinte: é que cada um vai arcar com as consequências dos seus atos, vai. Mas eu não preciso manchar a minha trajetória reencarnatória querendo fazer justiça com as minhas mãos. Porque a vida, o processo de ação e reação, de causa e efeito, vai tratar de que aquele irmão que cometeu o crime, que vai cumprir com o reflexo das suas atitudes, ele arca com as suas consequências. Uma vez a gente foi no presídio visitar, fazer trabalho de evangelização. Eu só fui uma vez, porque realmente é um ambiente muito tenso, muito ruim, muito feio, e eu não me senti bem naquele trabalho. E tinha um rapaz lá que conversou com ele, que ele chorava de arrependimento das coisas que cometeu. E um irmão que foi conosco segurou na mão dele e falou: meu irmão, tenha paciência. Você não cometeu um crime, então você está aqui cumprindo uma sentença de algo que você cometeu. Tenha resiliência e resignação para cumprir a pena, que é um reflexo das suas escolhas. E quando você sair daqui, você tem uma nova chance, uma nova página em branco no livro da vida para reescrever sua história. Mas se aquele homem ali que estava chorando de arrependimento tivesse morrido, será que nessa existência ele ia ter a mesma oportunidade que ele vai ter em outra? É disso que a espiritualidade está falando. Até porque quem é imortalista, quem acredita na imortalidade da alma, sabe que matando o corpo físico não está exterminando o espírito. É o que a gente mais vê nas literaturas. Aquele criminoso, aquela pessoa ruim, que tem a índole ainda da perversidade, ainda desencarna, mas se torna o quê? Um algoz do mundo espiritual, perseguindo, atrapalhando a vida das pessoas. Porque ali houve o quê? Só a ceifação do corpo físico, mas a transformação moral não aconteceu no espírito. Então o espírito prossegue com suas mazelas. Então é um processo. Quando vai falar que a lei de destruição diz que violência não resolve nada, é porque não resolve. Só gera mais dor, mais sofrimento na vida da gente. Quando Jesus falar, quando bater uma face, oferecer a outra, é que a gente vai sair por aí, ó, dá na minha cara, não é isso não. Quando Jesus fala, bater uma face, oferecer a outra, é da gente não devolver o mal com o mal, e sim devolver o mal com o bem. Emmanuel, isso é fácil? Não é fácil. Você pega uma pessoa que assassinou seu filho, por exemplo. Não é fácil. Mas é um processo que a gente vai digerindo, vai refletindo e vai trazendo para o nosso dia a dia.
Transformação interior. Lembra lá? A lei de destruição se aplica na natureza, na sociedade e em nós mesmos. Quem somos nós além da matéria? Quem é Emmanuel além desse arquétipo, né, que se apresenta na sociedade? Sei lá, um palestrante, ou um professor, ou um pai, um filho. Quem é Emmanuel? O Espírito, fora desse arquétipo que a gente apresenta. Nesse terceiro livro, As Leis Morais da Saúde Mental, do Dr. Sérgio, ele é psiquiatra. Ele vai falar o seguinte, é importantíssimo isso. Para se ter saúde mental, é preciso que se desenvolva uma flexibilidade inteligente diante dos acontecimentos da vida. Todos nós estamos sujeitos a mudanças e transformações a todo momento. A nossa vida, gente, é transformação. A nossa vida não é estática. Então, se a gente não aprender a lidar com a impermanência da vida, a gente vai sofrer. Porque hoje a gente está casado, mas amanhã a pessoa que está com a gente pode enjoar da gente, se apaixonar por outra pessoa e querer encerrar aquele ciclo aqui e ir embora. E a gente tem que estar preparado para essa transformação. Hoje eu estou com um emprego bom, estruturado, mas daqui para amanhã eu posso ser demitido e me ver aí dentro desse grupo de milhares de brasileiros de desemprego. E é algo real que pode acontecer. Hoje eu estou com saúde, mas eu posso, quando eu estiver indo embora para casa, sofrer um acidente e ficar tetraplégico. E é uma realidade que pode acontecer. Então, o próprio budismo, que é uma filosofia que se assemelha muito ao espiritismo, fala um dos grandes sofrimentos do ser humano é não saber lidar com a impermanência da vida material. De que hoje eu estou bem, mas amanhã, do ponto de vista material, eu posso não estar tão bem. E aí vai ter que precisar desse processo, sim, de resiliência, de resignação para conseguir dar a volta por cima, fazer que nem aquela música, né? Está ao mesmo meu tempo, ainda bem que não é jovem. Uma vez eu falei isso para os jovens, que música é essa, Mandão? Que levanta e dá a volta por cima, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. É essa capacidade de lidar com a impermanência. É que nem aquela música, nada do que foi será. De novo, do jeito que já foi um dia, tudo muda, tudo sempre passará, a vida é como ondas do mar, indo e vindo infinito. A nossa vida não é estática, é mudança. Se a gente não se atém a isso, a gente sofre. Inclusive no nosso interior, no nosso sentimento, as nossas emoções. E o doutor Sérgio, ele continua falando, há pessoas que guardam coisas, há pessoas que guardam sentimentos. Acumulam sentimentos velhos que já deveriam ter sido abandonados. Assim como um objeto, acumulam mágoas, tristezas e ressentimentos. Nunca se desfazem, tornam-se criaturas sombrias e pesadas porque nunca se aliviam desses apegos emocionais. Muitas pessoas se prendem, sim, a raiva, sentimentos ruins, a lembranças negativas e arrasta aquela corrente o resto da vida. E o pior, além de trazer esse peso para a sua vida, leva peso para as vidas das pessoas que convivem com essa pessoa. É terrível você conviver com uma pessoa que reclama de tudo e vive amargurado. Como é que tu está? Uma amiga nossa, desculpe, gente, tá rindo, é até engraçado. Vamos assistir uma aula, vamos. Olha, cadê tu, fulano? Eu estou chegando, porque eu tive uma dor de ouvido essa noite. Menina, tu tem dor de ouvido, é dor de barriga, que leva uma topada. Está muito preguiçoso, que levou um passo para ver se melhora. Porque é uma pessoa que tem esse peso na sua existência, da amargura. No caso dessa pessoa, é um ressentimento do ex-marido, que foi embora e deixou ela com 2 filhos. Então ela guarda essa amargura. E, gente, o nome disso é cristalização do sentimento. Aí quando a gente pega um acontecimento da nossa vida e a gente fotografa, senta num banco e fica olhando para aquela fotografia, e a vida vai passando. E tudo vai mudando e você ali está cristalizado. Não tem quando a gente pega um alimento, vamos trazer aqui, eu gosto de fazer essa comparação, um alimento, a gente coloca num vasilhame, né, num tapaué, e deixa aquele vasilhame ali em cima. Aí passa-se 1 mês, 2, 3, 6 meses. Se eu for olhar aquele alimento que está ali dentro, ele vai estar agradável, a aparência, o cheiro? Não. Mas ali eu guardo aquele alimento como se fosse um prazer de estar vendo aquela deteriorização daquele processo. A mesma coisa são os sentimentos ruins, de mágoa, de raiva, que a gente guarda no nosso coração.
aquilo ali vai estragando nós. Quando a gente pratica esse desapego desses sentimentos ruins, a gente faz uma caridade para conosco e para com o outro. Sabe por quê? É até algo muito interessante. Se alguém me faz um mal e eu guardo uma mágoa 20, 30, 40 anos, aquela pessoa que me fez mal, às vezes nem lembra que eu existo. Está vivendo a vida dela muito bem, maravilhosa, puxa, é Manuel, não sei o que, nem lembro. E eu estou remoendo aquilo dentro de mim. Só faz mal para mim mesmo. Por isso que diz a frase, né, do pensador. A vingança é um veneno que eu tomo querendo que o outro morra nesse processo de transformação. E quais os objetivos da lei de destruição? Transformação interior, condenação da violência e consciência ambiental. Então nós vamos observar aqui nessa aula que nós tivemos hoje, a gente vai ver o impacto da lei de transformação, porque destruir algo é transformar em algo novo. A lei de destruição vem trazer para nós que nada é estático, que tudo é volúvel, tudo se transforma, tudo se modifica. A nossa vida se modifica, nós podemos nos mudar interiormente. E com essa mudança a gente muda o meio no qual nós estamos inseridos. A sociedade, nossa família, o nosso ambiente de trabalho, o convívio com os vizinhos, no dia a dia, nas coisas simples, na prática da vida mesmo. A gente não precisa pensar, como eu falei, naquela missão, sabe, internacional, fazer uma grande tarefa humanitária. Não, é no dia a dia, com as pessoas que convivem com a gente. A gente serve de exemplo quando a gente consegue fazer essa transformação interior. E essa consciência ambiental entra no quesito de que nós fazemos parte da criação. Então os mares, os oceanos, as florestas, os animais fazem parte da criação divina. Não estão à parte como forma predatória do nosso uso ao bel prazer. Fazem parte de uma coletividade. Não fala no livro dos Espíritos, dos gênios da natureza, que o princípio inteligente foi se desenvolvendo no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal, até chegar no reino nominal, onde nós estamos. Espíritos com consciência, com livre-arbítrio, escolhas, com responsabilidade. Por isso que essa tríade, a gente vai observar que nós, eu, com todos, e o meio em que a gente vive, precisa sim passar por muitas transformações. Por isso que a lei de destruição, de transformação, vai nos ensinar a saber lidar com a impermanência, a saber lidar que tudo se transforma. E hoje eu não sou a mesma pessoa de ontem. E eu tenho certeza que nessa uma hora que a gente teve aqui hoje, a gente já não é a mesma pessoa de uma hora atrás. Tudo se transforma. Tudo que é matéria passa. Tudo que é espírito permanece. Mas vamos lembrar sempre que essa transitoriedade da matéria é o que transforma o espírito. Então vamos nos conectar, né? Vamos nos firmar nesse processo de transformação do mundo material que impacta diretamente o nosso eu espiritual, para que futuras gerações desse planeta, de nós mesmos, voltando para esse mundo, a gente possa se encontrar uma sociedade mais justa, mais amorosa, mais prazerosa mesmo de se viver. Já imaginaram viver num lugar onde a gente não ia precisar ter medo de sair à noite, onde a gente ia poder olhar para as pessoas e enxergar irmãos e irmãs em Cristo, filhos e filhas de Deus, um mundo onde a gente pudesse interagir com a natureza sem medo, um mundo onde não existisse essas ambições que a gente inventa, porque às vezes a gente inventa necessidades que nós não precisamos, só para manter e alimentar o ego. Por isso que é importante essa ideia da destruição. Devemos destruir, sim, o homem e a mulher velhos, para a transformação de homens e mulheres novos, com o pensamento, uma consciência planetária de um mundo de regeneração. Agradeço mais uma vez o convite, fico pela casa e desejo a que meus votos da paz. Obrigado.